Oi, gente! Estamos de volta. Hoje o tema da nossa aula é pesquisa científica. Esse tema da nossa aula de hoje, ele vai ser tanto importante para a prova, a nossa segunda avaliação da disciplina DCH 282, como também para a elaboração do projeto de pesquisa de vocês. Aquele projetinho que nós estamos elaborando em sala de aula, ok? Então vamos lá. Nessa aula nós vamos ter aí as várias subdivisões dos tipos de pesquisa científicas que são feitas hoje. A gente começa então refletindo sobre o que é pesquisar, né? O que é pesquisa, afinal de contas? O que é pesquisar? Nós já estamos falando sobre o que é pesquisa desde o início da nossa disciplina, mas é importante fixarmos ainda mais o que seria pesquisar. Então, pesquisar, gente, significa procurar respostas para indagações propostas. Como a gente viu em sala de aula, a primeira etapa, uma das primeiras etapas do projeto de pesquisa é elaborar o nosso problema, que é a pergunta, a dúvida, a curiosidade, aquilo que eu quero descobrir através da minha pesquisa. Então, pesquisar significa procurar respostas para indagações propostas. Indagações do pesquisador. Vocês estão aí levantando várias indagações para a pesquisa de vocês. Então, toda pesquisa ela é dividida em dois grandes grupos de acordo com a finalidade da pesquisa. Então, de acordo com a finalidade, a pesquisa pode ser dividida em pesquisa pura e pesquisa aplicada. É muito importante que você saiba a diferença entre elas. A pesquisa pura é aquela que busca conhecimentos, claro, como toda pesquisa, mas sem aplicação prática, ou seja, o foco dela é apenas teórico. Já a pesquisa aplicada, o próprio nome já diz, busca por novos conhecimentos, mas visando a aplicação prática. A pesquisa aplicada, ela busca a solução de problemas concretos da vida moderna. Ou seja, ela tem como objetivo principal a prática, a aplicabilidade dos conhecimentos coletados, dos conhecimentos originados a partir da pesquisa, de forma prática para a vida das pessoas, de uma forma geral. Além das pesquisas serem classificadas de acordo com a finalidade, elas também são nomeadas a partir do grau de complexidade com que são realizadas. Esse grau de complexidade, ele está diretamente relacionado ao nível de instrução que a pessoa vai adquirir ao final dos seus estudos. Por exemplo, o nível mais baixo em termos de conhecimentos adquiridos de uma pesquisa, nós temos quem? O TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e nós temos também, que a gente chama de TCC ou monografia, certo? Que é o trabalho, a pesquisa que é entregue ao final de um curso de graduação, como que vocês vão ter que entregar no final do curso de vocês para colar em grau. Bem, o TCC ou monografia também é o nome dado à pesquisa de conclusão de pós-graduações lato sensu. O que seria o lato sensu? Lato sensu é quando o período da pós é menor, como as pós-graduações que são chamadas em nível de especialização. Então, ao final de uma pós-graduação lato sensu, como por exemplo um MBA ou uma pós com curta duração de 1 ano, ele vai ter que apresentar uma monografia de conclusão dessa pós-graduação. Então, é uma pesquisa que vai ser realizada em pouco tempo de duração. Acima do TCC e da monografia, em termos de complexidade, nós temos a dissertação de mestrado. A dissertação de mestrado, ou o mestrado em si, ele é
uma pós-graduação estrito sensu. Por quê? Porque leva um tempo maior para ser realizada. A dedicação do pesquisador é maior. No mestrado, o pesquisador chega a ficar de 2 a 3 anos estudando. Ao final desse estudo, ele apresenta então a dissertação, que tem então um grau de complexidade maior que a monografia ou TCC. Também considerado pós-graduação estrito sensu, nós temos a tese de doutorado. A tese de doutorado está numa classificação de grau de complexidade ainda mais elevado. Por quê? Porque no doutorado, a pessoa, o pesquisador, ele vai dedicar 4 anos da sua vida à pesquisa. Então, pela lógica, ele vai entregar um material muito mais complexo, um estudo muito mais aprofundado sobre o tema pesquisado. Então, ao final do doutorado, dos 4 anos de estudo, ele apresenta a tese de doutorado, ok? Então, esses são os graus de complexidade da pesquisa. TCC ou monografia, que serve para graduação ou pós-graduações lato sensu, que tem duração de 1 ano. Depois, nós temos a dissertação de mestrado e depois tese de doutorado. Não esqueçam, porque isso eu cobro também na prova, ok? As pesquisas, elas também são divididas de acordo com a abordagem, classificadas de acordo com a abordagem. Nós temos 2 tipos de grandes abordagens também, que não necessariamente a pesquisa precisa estar presa apenas a uma. Ela também pode ser ela pode ter as 2 abordagens na mesma pesquisa, que é a abordagem qualitativa e a abordagem quantitativa. Qual que é a diferença, então, de uma pesquisa quantitativa para uma pesquisa qualitativa? Então, gente, na pesquisa quantitativa, ela nada mais é do que traduzir em números aqueles resultados, aqueles dados que foram coletados pelo pesquisador. Ao traduzir em números, o pesquisador utiliza também de quê? De técnicas estatísticas para apresentar e analisar seus dados. Diferente da pesquisa qualitativa, que vai ficar muito mais focada, ela vai ter o direcionamento dela vai ser o quê? Na descrição dos fatos, do fenômeno, do seu objeto de pesquisa. Então, a pesquisa qualitativa, ela está relacionada a quê? A interpretação de dados, a relação de dados e aprofundamento dos discursos, dos estudos dos discursos das pessoas. Então, nós vemos aí que a pesquisa qualitativa, ela vai ser muito usual nos cursos, né, nas áreas voltadas aí para ciências humanas, ciências sociais e ciências sociais aplicadas. As pesquisas classificadas, né, enquanto abordagem quantitativa, vai ser justamente aquelas pesquisas originadas por profissões, cursos que se enquadram dentro de quê? Das ciências exatas, as ciências biológicas e assim por diante. Não quer dizer que por eu ser da área de ciências sociais aplicadas, eu não possa ter uma pesquisa quantitativa. Então, ou seja, eu posso ter as 2 abordagens em uma só. Nada impede uma coisa da outra. Eu só falei aqui o que é mais tendencioso a acontecer. Combinado? Outra classificação muito importante das pesquisas, e aí sim, agora, eu convido você a refletir sobre a sua proposta de projeto de pesquisa. Em qual desses tipos de pesquisa a sua pesquisa vai se enquadrar? A pesquisa científica ela é classificada de acordo com o procedimento de coleta de dados. Nós temos então 4 tipos de pesquisas científicas hoje, que pode variar o nome aí de acordo com os autores, mas a grande maioria classifica de que forma?
pesquisa bibliográfica, pesquisa descritiva, pesquisa experimental e pesquisa exploratória. Então, de acordo com o procedimento que o pesquisador decide realizar na sua pesquisa, ela vai ser classificada dentro de uma dessas 4 que eu mencionei aqui para vocês, ok? Então, agora nós vamos falar um pouco de cada uma dessas 4 que eu mencionei aqui com vocês. Então, a primeira é a pesquisa do tipo bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é aquela pesquisa que se resume a apenas trazer um referencial teórico sobre um determinado assunto ou tema. Ou seja, o pesquisador, ele vai se deter a discutir e dialogar com diferentes autores, claro, os principais daquela área, daquele tema específico, e nesse diálogo confrontá-los, refletir e trazer conclusões a partir da discussão entre os próprios autores. Ou seja, não há coleta de dados. O pesquisador não vai a campo. Onde que ele coleta as suas informações? Onde que ele coleta os seus dados? Em livros, artigos, periódicos e assim por diante. Então, esse é o tipo de pesquisa bibliográfica, ok? Nós temos também a pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva é usada principalmente por pesquisadores da área de ciências sociais aplicadas, ciências humanas, e ela também tem uma subdivisão. Então, cuidado! Dentro da pesquisa descritiva, eu tenho outra subdivisão. Ela é dividida em estudos descritivos, pesquisa de opinião, pesquisa de motivação, estudo de caso e documental. Ou seja, a pesquisa descritiva ela tem outras 5 subclassificações. Então, pessoal aí dos cursos da área de humanas e sociais, talvez até alguns aí da área biológica, podem se enquadrar dentro de uma dessas 5 classificações da pesquisa descritiva. A chance é grande. Então, gente, a pesquisa descritiva, ela é aquela que utiliza dados sem manipulá-los. Principalmente porque a pesquisa descritiva, ela vai ter como foco estudar justamente quem? O ser humano. Grupos, indivíduos, de acordo com o foco da pesquisa. Então, de maneira nenhuma você pode ou deve manipular os dados. Isso iria contra aquele conteúdo nosso sobre formação da postura científica. Os dados, então, ou fatos, eles são colhidos o quê? Da própria realidade do ser humano. Por isso, pesquisa descritiva. Então, vamos falar um pouquinho dos estudos descritivos. Os estudos descritivos, o próprio nome já diz, né? A pesquisa que se define como estudos descritivos, ela vai ter como foco descrever comportamento, perfil e qualquer outro fator, qualquer outro elemento relacionado a uma comunidade, um grupo ou uma realidade diferente que está sendo estudada. A pesquisa de opinião já é aquela que vai ter como foco estudar o quê? As atitudes, os pontos de vista e também as preferências das pessoas. Ela é muito usada principalmente pelos meios de comunicação. Por exemplo, pesquisas de intenção de voto, de compra e consumo de certos produtos, alimentos. A pesquisa de opinião é muito usada pelos profissionais e estudantes do curso de psicologia, ciências sociais, ok? Então, provavelmente nenhum de vocês vai realizar aí a pesquisa de opinião. Dentro da pesquisa descritiva, a terceira que nós temos aqui de classificação é a pesquisa de motivação. Ela busca razões inconscientes e ocultas que levam, por exemplo, o consumidor a utilizar determinado produto em relação a outro. Então, é um estudo muito mais psicológico. Provavelmente, nenhum de vocês vai realizar uma pesquisa do tipo
de motivação. Um tipo de pesquisa descritiva que provavelmente vários de vocês vão utilizar é a pesquisa do tipo estudo de caso. O que seria a pesquisa do estudo de caso? Muito cuidado, porque tem pessoas que classificam a pesquisa como estudo de caso e ela na verdade não é. Principalmente o pessoal da administração, cuidado. Estudo de caso é quando eu estudo, por exemplo, um indivíduo específico, como o pessoal da pedagogia. Se eu quero estudar um indivíduo que tem o transtorno espectro autista, né? E eu quero estudar a fundo o seu comportamento, a relação dele com o professor dentro de sala de aula, então é um estudo de caso específico, é aquela pessoa. Ah, mas o pessoal da administração, eu posso trabalhar, por exemplo, uma empresa? Aí seria um estudo de caso? Seria se você pegasse todas as pessoas envolvidas na empresa dentro daquele objeto, dentro daquele seu objetivo de estudo, tá? Então, se o seu objetivo geral, ele for contemplado pela coleta de dados, coleta de informações do maior número possível de pessoas, colaboradores daquela empresa, aí sim você tem um estudo de caso. Se você pega de uma empresa de 50 pessoas, você pega 10, isso não é o estudo de caso, porque 10 não representa 50. Ficou claro? Isso vale também para o pessoal da pedagogia. Eu estou dando exemplo da pedagogia e da administração para ficar mais fácil para vocês, mas outros cursos aí podem se identificar também. A pedagogia, por exemplo, se eu vou estudar numa escola 3 alunos de uma sala, isso não é um estudo de caso. Mas se eu pegar a sala de uma forma geral, é um estudo de caso porque é daquela sala, daquela série específica. Tudo bem? Ou a escola de uma forma geral e assim por diante. Então, muito cuidado para não classificar de forma incorreta. Estudo de caso está relacionado a eu estudar ou apenas um indivíduo, ou um grupo, ou uma comunidade, desde que seja representativo. Por último, eu tenho a pesquisa documental. Pesquisa documental não quer dizer que ela pode ser uma pesquisa apenas documental, né, onde eu utilizo de documentos para fundamentar os meus dados, né, a coleta de dados aí é a partir de documentos que já existem no local. Mas eu também posso usar a pesquisa documental junto com outro tipo de pesquisa descritiva. Por exemplo, para somar informações sobre aquilo que eu estou estudando. Então, eu teria uma pesquisa, por exemplo, estudo de caso e documental. Tudo bem? Isso não tem problema algum, desde que faça sentido para a sua pesquisa, desde que vale a pena realmente você classificá-la também como documental, diante do número de documentos que você vai analisar. Se não, a sua pesquisa ou é só estudo de caso ou é só documental. Nós vimos que a pesquisa científica ela pode ser dividida em bibliográfica, descritiva, e vimos também que a descritiva tem uma subdivisão em 5 outros tipos. Então agora, além da bibliográfica que nós já falamos e da descritiva, vou falar um pouquinho para vocês sobre a pesquisa experimental. Então, diferente da pesquisa descritiva, a experimental, você pode manipular os dados. Mas por que eu posso manipular os dados? Porque a pesquisa experimental é feita principalmente por quem? Pelos cursos, profissões da área de ciências biológicas, exatas, onde muitas pesquisas são realizadas dentro de laboratórios, onde tudo é calculado, onde tudo é mensurável. Então, é normal que se manipule os dados diretamente e se relacione variáveis com o objeto de estudo. Por isso, a grande área aí que utiliza desse tipo de pesquisa é a área de exatas. Por último, então, a 4ª classificação da pesquisa científica é a pesquisa exploratória. O próprio nome já diz, ela trata de um ponto, muitas vezes ela é o ponto inicial de uma pesquisa, onde eu vou explorar, onde eu vou trazer o máximo de informações, de dados que eu consegui coletar sobre um determinado assunto. Esse tipo de pesquisa é utilizada principalmente
quando o tema, o assunto que está sendo pesquisado ainda é muito recente, é novo e não tem tanta referência bibliográfica ou dados coletados a respeito. Claro que hoje você fazer uma pesquisa exploratória é algo quase que é difícil. Por quê? Porque tudo é pesquisado, tudo é compartilhado e tudo é publicado. Então, dificilmente você não vai ter dados, né, informações sobre um determinado tema. Por exemplo, o que seria uma pesquisa exploratória? O pessoal da área, por exemplo, do curso, por exemplo, de História. Né? Então, eu quero estudar uma comunidade quilombola de uma determinada região. Talvez pode acontecer de ninguém nunca ter feito um estudo sobre essa comunidade. Então, ela passa a ser uma pesquisa o quê? Exploratória. Eu não vou ter tanto material onde eu possa coletar informações, mas eu posso explorar o máximo possível desse grupo, dessa comunidade, para através deles trazer então essas informações. Então é isso sobre a nossa aula de hoje. Pesquisa científica. Saibam então a classificação geral, a diferença entre pesquisa pura e aplicada. Saibam diferenciar o tipo de abordagem qualitativa e quantitativa. Saibam diferenciar o grau de complexidade dos tipos diferentes de pesquisa, monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado. Não deixem de saber a diferença de um para o outro. E também lembre-se de memorizar e saber diferenciar os tipos de pesquisa, que se dividem em 4, mas que um deles, que é a pesquisa descritiva, se subdivide em 5. Então, muito cuidado, tenham muita clareza de tudo isso, porque é um conteúdo que com certeza vai estar na nossa segunda prova. Combinado? Anotem as dúvidas de vocês e tragam para o dia da nossa aula presencial de tirar dúvidas para a nossa segunda prova. Finalizamos então mais este conteúdo. Eu te respeito e até a próxima!